segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, essa palavra foi dada pelo Senhor, sim, para nossa instrução. Muitas vezes é necessário também a repreensão e a correção, mas tudo isso é para o nosso bem. E hoje, sendo o Dia dos Pais, nós queremos ver o homem como pai. Que são características, então, de um bom pai? Isto é, qualidades que um pai com o qual ele será aprovado pelo Senhor. Eu quero lhes levar primeiramente então para a vida de Abraão e quero que vejamos em Gênesis capítulo 18 as palavras do Senhor quanto a o plano dele para a vida deste servo do Senhor. Gênesis 18, versículos 17 a 19. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Oremos. Senhor, nós sempre somos carentes da Tua presença. Nós fomos instruídos hoje pela manhã sobre a importância da iluminação das Escrituras. Nós pedimos com o salmista: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Que nós sejamos aqueles que creem que o Senhor, nosso Criador, sabe o que é melhor. Nós rogamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, no versículo 17 aí, o Senhor diz: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Deus então revela a este servo dele o que ele está a fazer. Ele continua dizendo: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Abraão vai ser isso justamente porque Deus fará isto. E se Deus vai formar através dele uma grande nação, obviamente ele precisa ser pai. Por natureza, Deus fez alguns de nós homens, ele também fez mulheres. E no plano do Senhor, homem e mulher devem se casar, fazendo aquele compromisso, aquela aliança diante do Senhor e diante do povo do Senhor. Devem fazer essa aliança de um compromisso até que a morte os separe. Foi Jesus que disse:
aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Hein? É óbvio que ele também os criou por natureza para juntos terem filhos. Deus os abençoou a Adão e Eva e disse ao casal: sede fecundos, se multipliquem. Além de termos nas Escrituras, então, esta ordem do Senhor quanto a terem filhos, é claro que, por natureza, Deus nos fez, pelo menos na maioria dos casos, Deus nos fez para termos filhos. Infelizmente, nos nossos dias, geralmente falando, os homens não querem ter filhos para os substituir na sua morte. E, aliás, ter dois não é multiplicar, né? É só substituir o que tinha. Mas, nota bem que, quanto ao que estou falando aqui, eu estou falando de muitos não querem ter filhos nos nossos dias. Isto é diferente de Deus, no caso, impedir que a pessoa tenha filhos. Aliás, muitas igrejas nos nossos dias estão aos poucos morrendo, justamente porque adaptaram-se aos valores do mundo de nossos dias e não querem ter filhos. E então tem igrejas que basicamente só tem pessoas idosas porque não quiseram ter filhos, em muitos casos. Vocês que são crianças aqui hoje, e hoje temos menos do que muitas vezes temos, mas vocês existem porque vocês têm pais que escolheram ter filhos. Graças a Deus por isso. Mas é importante lembrar também que estes filhos nascem pecadores. E nascem pecadores justamente porque você, como pai e mãe, são pecadores também. E com isso, voltando à questão de Abraão, como o Senhor disse a Abraão, todas as nações seriam benditas ou bem-aventurados, felizes em Abraão, porque isto nos leva ao Evangelho, porque foi através deste povo, os descendentes de Abraão, que Deus nos deu a Bíblia, a qual Ele revela a si mesmo, e não somente Ele revela a si mesmo, mas Ele revela o que é uma vida que agrada a Ele. 1 Pedro 1:23 nos informa: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É por meio desta palavra que nós, como pecadores, nascemos de novo, somos regenerados, ou, em outras palavras, a salvação. Regenerado é uma maneira de se falar sobre a salvação. Então, além de, por meio deste povo, Deus nos abençoar com a Bíblia, Deus nos abençoou também da linhagem de Abraão, o seu descendente especial, que foi Jesus Cristo. E sem crer nele, a pessoa morre nos seus pecados. No versículo 19, e continue com sua Bíblia aberta aí, em
Gênesis 18, 19, o Senhor diz: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Nota bem que quando diz aqui, eu o escolhi para que ordene a seus filhos, e ele deve ordenar os seus filhos como? Ou para quê? Que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. A ideia é que ele, como pai, deve instruir a seu filho que existe um Criador. E por ele ser o Criador, ele é o Senhor também. Ele manda, nós obedecemos. Obedecer a Deus é praticar a justiça, como Deus falou aqui. E aí eu pergunto, você como pai, está ensinando seus filhos a obedecer ao Senhor? Isso é necessário para que seja um pai aprovado pelo Senhor. Eu quero que nós vejamos então 4 qualidades importantes quanto a ser um pai aprovado. E até para vocês que estão online, ou as crianças, jovens que estão aqui, até as moças, é importante compreender quanto a quem deve ser esse homem com quem casar. Eu quero lhes levar então para Gênesis 22. Certamente, para ser um homem que agrada ao Senhor como pai, precisa do que encontramos aqui em Gênesis 22. E é a confiança que Abraão tinha no Senhor. A confiança que este homem tinha no Senhor e o resultado disto. Gênesis 22 diz, depois destas coisas, pois Deus Abraão aprova, ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, e é assim que nós devemos responder ao Senhor. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus é bem específico e muito claro aqui quanto a de quem ele está falando. E vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Em Hebreus capítulo 11, não precisa procurar lá, mas as Escrituras explicam alguma coisa acerca deste evento, dizendo, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Porque ele estava pronto a sacrificar o filho, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente
o recobrou. É importante compreender aqui que Abraão, tendo esperado por muito tempo para o nascimento deste filho, ele já tinha 100 anos quando este filho nasceu. Ele não tinha filho antes disto, não porque não quisesse, mas porque o Senhor impediu até o tempo devido. Mas a facilidade é grande, tendo esperado tanto, de ter idolatrado este filho. A gente soube de um caso, não muitos anos atrás, aqui no Nordeste, de um casal. Filho, então, evidentemente, pelo que a gente ouviu, foi idolatrado e, se me lembro direito da história, ele tirou a vida da mãe por o uso do celular dele. Abraão não idolatrou o seu filho. A prontidão de Abraão a oferecer a Deus foi um grande exemplo de prioridades da vida deste servo do Senhor. Olha, Isaac já não era criança. Foi ele que carregou o peso subindo o monte. Ele já era jovem. E, obviamente, quando chegou a hora de sacrificar aquilo que Deus tinha chamado Abraão a fazer, Isaac teve que cooperar com seu pai. É claro que sim. Senão ele podia ter corrido para se livrar da morte. Abraão, com isso, deu ao seu filho um grande exemplo de confiança no Senhor. Certamente, humanamente, não fazia sentido. Deus, você prometeu que por meio desse filho eu me tornaria uma grande nação. Não faz sentido o Senhor me pedir tão grande sacrifício assim. Não, Hebreus nos informa que ele entendeu que se Deus pediu, ele precisava fazer isto, e Deus teria então que ressuscitar o seu filho dos mortos. Mas entenda, do que a gente sabe, nunca isso tinha acontecido antes. Mas eu entendo que ele chegou a isto, porque se a Bíblia diz que Deus, como Criador do pó da terra, fez o homem e o deu vida, ressuscitar um morto é coisa menor do que criar, não é? Abraão teve essa confiança. E é importante, porque isso certamente comunicou para Isaac que nada que Deus nos dá deve ser idolatrado, que não devemos rejeitar o Senhor por alguma dificuldade pela qual Ele nos leva a atravessar. A gente obedece ao Senhor mesmo quando a gente pensa diferente do que Deus manda.
Abraão a sair da sua terra, deixar o que ele tinha lá, deixar os seus parentes lá e vir para uma terra que Deus iria mostrar para ele. E ele chega lá e não sabemos exatamente em quanto tempo, mas ele está no centro da vontade do Senhor. E versículo 10 diz: havia fome naquela terra. Pense bem. A fome é porque Abraão está fora da vontade do Senhor? Não. Ele está bem onde Deus o colocou e vem fome. Vem provação, vem dificuldade na vida deste homem. E diz: desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então, eu pergunto: é necessário comer? Não vai morrer de fome aqui, porque o almoço tarda um pouquinho hoje, não, viu? A gente não morre ligeirinho assim de fome, não. Mas comer é necessário. E faltou o pão. Mas o que nós encontramos aqui neste texto é uma ausência de Abraão consultar o Senhor. O que é que eu faço agora? Eu estou onde o Senhor quer, mas faltou uma coisa necessária. O que é que eu faço agora? Nós não encontramos isso. Nós simplesmente vemos ele vivendo pela cabeça dele. Eu sei que lá no Egito tem comida, vamos para lá. Mas andando assim, sem consultar o Senhor, surge outro problema. Quando se aproximava do Egito, estou lendo Gênesis 12:11, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Tem um problema. E o problema é que ele tem uma mulher muito bonita. E outros homens, ele suspeita que vão querer ela. Ele entende então uma coisa que ele acredita que vai acontecer, mas de novo ele consulta o Senhor dizendo: Senhor, eu saí sem te consultar, e agora estou chegando aqui numa situação onde eu estou prevendo um problema. O que eu faço agora? É isso que a gente vê? Ele consultando o Senhor? De novo, não. Ele simplesmente vai pela cabeça dele. E versículo 13 diz: dize, pois, que és minha irmã, para que me conservem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Ele aqui nesta hora está vivendo a cumprir o seu papel de ser protetor da sua esposa. Ele está pensando somente em si mesmo. Ele diz: diga que você é minha irmã, para que protejam a minha vida. Sem levar em consideração que diante daquilo que ele espera que ocorra, que vão levar a esposa dele para ser de outro homem. Muito, muito mal. Entrou em conflito a questão de ele ser o provedor, que precisavam comer, né? E a proteção
ou ser protetor de sua esposa. É claro que a situação era difícil, mas não está acima do poder do Senhor. Abraão fracassou, deixando de ser o protetor de sua esposa. Nesta hora, ele mentiu, pediu ela para mentir. Então, nisto eu não estou retratando Abraão como exemplo, um exemplo de confiança lá no capítulo 22 e, de fato, na saída da sua terra para a terra onde Deus o chamou para ir. Nisto, ele deu um grande exemplo. Mas houve esse momento de fracasso. E o triste é que não foi só essa vez que ele fez isso. Mais tarde, acho que é capítulo 20, ele fez a mesma coisa de novo. E saiba que o seu filho Isaque então fez essa mesma coisa. Seu filho Isaque seguiu o mau exemplo dele em mentir e não confiar no Senhor no meio daquela dificuldade. Pais, seu filho já sabe que você é pecador. E sabendo que é, nessa situação, a lição que eu quero deixar é que nós precisamos ter a humildade de confessar quando nós fracassamos, quando não obedecemos o Senhor. Vá comigo então para o capítulo 24, estamos ainda em Gênesis. Gênesis 24, e eu quero falar com vocês um pouco sobre outra coisa que um bom pai faz também. E nisto é a questão de que um bom pai, eu estou falando de um pai que agrada a Deus, se envolve com a busca de um cônjuge para os seus filhos. Isto, aliás, é uma das coisas que tem ternos, os jovens acham que isso aí é coisa para eles decidirem para si mesmo. Mas nós temos algumas coisas quanto a esta questão. Em Gênesis 24 e 1 diz: então, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. O futuro, as gerações vindouras vão serem profundamente afetadas por esta escolha de cônjuge. Se não for feita uma escolha como Deus aprove, pode muito bem terminar em divórcio ou separação que ofende a Deus. Filho criado na falta do pai e da mãe, ou um ou outro. Essa escolha é imensamente importante. E, obviamente, o jeito que normalmente é feito nos nossos dias tem o resultado dos nossos dias, com muitos divórcios e muitas separações.
Eu sei que muitos de vocês vieram de lares assim. Mas nós temos as Escrituras para nos instruir, para nos repreender, para nos corrigir quanto a isso, para fazer diferença quanto às gerações vindouras em suas vidas. Eu sei que, da minha parte, eu fui muito privilegiado. Meus 4 avós, todos eram crentes no Senhor Jesus Cristo, e meus pais também, antes de eu nascer. Mas eu sei que a realidade na vida de muitos de vocês é outra. E aqui estamos falando de uma das coisas que importa, que fará diferença. E nisto nós não estamos falando de algo em que o jovem ou a jovem então não tem participação. Até este servo de Abraão pensou nisto, pois no versículo 5 disse o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei o teu filho à terra de onde saíste. Eu levo seu filho lá, eu trago ela à força. Não é uma questão de a força. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, falando de viúvas, diz que a viúva que o marido morreu, ela está livre para casar com o quê? Com quem quiser. Casamento envolve a vontade de um homem, um rapaz e uma moça. Não estamos falando então de uma coisa que até entre os muçulmanos, por exemplo, forçam uma moça ou uma adolescente a casar-se com alguém. Não estamos falando disto, mas estamos falando que o servo do Senhor, para ser aprovado, deve estar envolvido nisto. No versículo 50, pulando sobre muito deste capítulo, no versículo 50, depois de ouvirem esse servo chegar e contar como ele orou e como Abraão está querendo um marido, uma esposa para o seu filho. Versículo 50 diz: então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora a sua vontade, a sua verdade, desculpe. Então, nós vemos aqui o pai e o irmão envolvido em dizer: sim, nós acreditamos que isto vem do Senhor, este casamento vai ser um que agrada a Ele. E aí, pulando para o versículo 58, o servo se levanta de madrugada para voltar para casa com esta moça, para casar com a filha, com o filho do seu senhor. E a família diz: espera aí, mas não é para sair tão ligeiro assim, não. Foi ontem que você chegou, já não teve nem tempo de preparar nada. Ele disse: não me impeça, não. E aí, versículo 58 diz: chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? E ela respondeu: irei. Então, não estou falando então dos pais imporem a questão de casamento ao filho, mas de estarem envolvidos, sim, é importante.
Com os nossos filhos, eu não digo que eu comecei muito bem experiente, não. E talvez isso deve lhe encorajar no sentido de se esforçar por aprender dos outros, inclusive dos seus erros. Encorajar também que com o primeiro você vai errar um bocado e por isso deve ter outros para, com experiência, estar preparado para ensinar melhor a segunda remessa, né? Mas de qualquer maneira, a Mercê, aos 15 anos de idade, o culto dos 15 anos dela, ela leu uma carta que tinha escrito para mim, dizendo: papai, eu estou te entregando o meu coração para você cuidar até que você me entrega para o meu marido. E muitos de vocês já sabem, mas eu imagino que tem alguns que não saibam, eu disse não para 6 rapazes. O sétimo foi aquele a quem eu disse sim. E o número da perfeição, né? O Denilton. E eu li essa carta para o Denilton no casamento dela. Ela teve cuidado, ela compreendeu a questão emocional, que quando a pessoa se apaixona por alguém, pode muito bem fazer uma decisão errônea. E ela teve o cuidado e o Denilton também, de não mexer com isso até que ele recebeu a minha aprovação. Pais, um bom pai, um pai aprovado pelo Senhor, cuida quanto à questão da escolha do cônjuge. Denilton passou, aliás, se não me engano, uns 4 dias dentro da minha casa, sendo interrogado e instruído. Louvo a Deus pelo marido e pai que ele tem sido. E mais uma coisa que eu quero que nós vejamos, e neste caso está em 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5, e nesse caso não é de Abraão, mas pela realidade do que a gente vive nos nossos dias, se faz necessário mencionar também. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Esse texto aqui, Paulo está falando sobre o cuidado para viúvas. E ele tem dito que as viúvas precisam serem cuidados, precisam de cuidado, primeiramente e sobretudo pelos filhos e os netos. Diz isto versículo 4: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus.
A igreja se envolve em ajudar pessoas carentes, mas a igreja precisa de critério também. A igreja não pode ser colocado peso onde a família devia cuidar. Mas aí Paulo diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Paulo, em outras palavras, diz: você deve pensar em cuidar daquela pessoa que tanto cuidou de você. Seja mesmo pai ou mãe por adoção, merece essa honra, né, de cuidado. Nós nascemos aquele bebezinho tão fraco que se alguém não cuidasse da gente, a gente morreria. Se não fosse feita a provisão, a gente não escaparia. Mas Paulo está dizendo aqui que não é só pensar em... melhor dizer, se precisa se preparar para cuidar até da mãe ou da avó viúva, supõe-se que isso está acima ou além de cuidar da esposa e dos filhos. Então, um pai que vai ser aprovado pelo Senhor, ele necessita se preparar para ser o provedor que Deus planeja que nós como maridos sejamos. Precisa, é dever do homem ser o provedor do sustento da família. E se o meio que você gosta não providencia o sustento, então busque. Nas Escrituras nós encontramos pessoas escravos, mas providenciando para a sua família desta forma. Trabalho é importante. A palavra do Senhor diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Né? A palavra usada lá é não querer. Agora, eu acredito, e pela minha experiência, nos anos que eu tenho, não é costume a pessoa dizer que não quer trabalhar. Né? Vai sempre dizer: eu quero, mas não tem. Mas o Senhor prometeu que se buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas como o alimento, como a água, como a casa, a roupa, essas coisas necessárias, Deus diz que Ele vai providenciar. Ele não diz que vai ser necessariamente com grande facilidade, não diz que vai ser do jeito que a gente quer, poder trabalhar em casa e estar presente e providenciar. Para alguns isso é possível, para outros, pelo menos para começar, talvez tenha que começar com uma coisa que não gosta. Mas é tão sério que Deus diz que a não providência é negar a fé e é pior do que o descrente.
eu meditando e preparando para isso hoje de manhã, eu estive refletindo como, vindo de um lar onde o pai não foi não providenciou, talvez nem presente não era, a pessoa não teve um bom exemplo. Mas eu pergunto, se o seu pai não foi um bom exemplo quanto à provisão, você vai perpetuar isto com o seu filho, sendo negligente? Pecado não trabalhar quando pode. E nota bem, a Escritura diz, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Não estamos falando de uma pessoa que, por exemplo, é tetraplégico e não pode trabalhar para ganhar o pão, que deve se negar para essa pessoa. A palavra não está falando de nada disto. No poder do Senhor, que esta questão de não providenciar o sustento da família, se seu pai não foi um bom exemplo nisto, se foi ausente, se negligenciou providenciar, até quando isso vai continuar nas suas gerações? Que no poder do Senhor quebre este mau costume. Então, em conclusão, eu quero lembrá-los dessas coisas. O homem que é pai bíblico, que é aprovado pelo Senhor, ele precisa ser um homem que confia no Senhor, se submete a Ele, mesmo quando o caminho não parece correto. Se a gente sabe que a disciplina de filho é necessário, o Senhor diz como deve ser feito, então, ainda que envolva eu ir preso ou fazer o que Deus manda, eu estou demonstrando ao meu filho, eu confio no Senhor, que Ele sabe o que é melhor. John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, se você nunca leu, leia. Ora, a Bíblia, entre os cristãos, não tem nenhum outro livro no mundo inteiro mais lido do que O Peregrino. E o autor John Bunyan, ele esteve preso por alguns anos, eu não lembro exatamente quantos, mas porque Deus o chamou para pregar a verdade, e ele recusava pregar só no lugar onde o governo diz que podia pregar. Ele podia sair. E ele podia facilmente raciocinar, dizer, sim, mas Deus diz que eu tenho que providenciar para a minha família. Mas ele obedeceu ao Senhor e confiou que Deus então cuidaria da sua esposa e filhos. Nós precisamos, homens, para receber a aprovação do Senhor, nós precisamos ter a humildade quando nós pecamos. Abraão pecou por mentir. Abraão pecou por não confiar e buscar a direção, no caso
da sua necessidade material, do alimento. Como eu disse, o filho já sabe que você é pecador. A questão é, você tem a humildade de confessar quando peca, para que não dê continuidade a isto, para não ser como Isaac, que imitou o seu pai, mentindo e negligenciando a proteção da esposa. Eu me lembro muito bem, eu já tinha, eu acho que 23 anos de idade, quando eu vi o meu pai chegar para o Timóteo, meu irmão. Eu sou o mais velho, Timóteo tem 4 anos menos do que eu, e Timóteo gostava muito de pegar eu ia dizer computador, naquele tempo não tinha computador, pegar um rádio, um toca-disco, coisa assim, e abrir para ver como é que funcionava, e aí sempre sobrava peças depois, onde não sabia onde colocar. E no meio de uma coisa assim, eu não vi não. Eu só vi o meu pai pedindo perdão ao Timóteo por ter ficado irado. E honestamente, eu não tenho lembrança de nenhuma vez ter visto meu pai irado, não. Acredito que muitas, eu acho que ele estava falando era do coração, não uma manifestação de ira. Mas aquilo me marcou muito. A tendência nossa como homens, eu estou falando a homens no momento, a tendência nossa é pensar, agora se eu disser que eu fiz uma coisa errada, eu vou perder a minha liderança, eu vou perder a moral diante da minha esposa, do meu filho. O contrário é verdade. Eles sabem quando você pecou. E a humildade em confessar quando pecou vai fazer diferença. E terceiro, você está ensinando os seus filhos sobre a importância do casamento e de não errar nesta escolha, de buscar a aprovação dos pais antes de deixar o coração se apegar a alguém. Não esperar para quando já está grande, não. Quando é pequeno, de ter aquela intimidade com a família, com o filho, a fim de que você o instrua quanto a o que Deus quer, quanto ao que é mais importante. O mundo, por exemplo, o que importa para o mundo, em termos de um homem buscar uma esposa, é a beleza. Como nós vimos aí com Sara. E aí cria problemas. Eu não somente conheci uma jovem que disse na minha frente, e na frente do marido, ela disse, se eu te deixar, amanhã eu tenho outro homem, eu sou bonita. E quando eu falei sobre isso para outra pessoa, recentemente, se não me engano foi nessa semana, ele disse, isso aconteceu comigo. O mundo valoriza a beleza da mulher, e a mulher tende a atrair pelo exterior. E aí depois vai reclamar quando o marido deixa por outro modelo novo. Como se troca carro. Não. Deus diz que quanto à mulher, o que Ele valoriza é um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante do Senhor. E finalmente, você está sendo um provedor do sustento da sua família, aprovado pelo Senhor,
Coragem e sacrifício fazem parte de ser um pai aprovado pelo Senhor. Coragem e sacrifício. Davi disse ao seu filho Davi disse ao seu filho Salomão, em 1 Reis 2:2, quando foi entregar para ele o reinado, ele disse: coragem, pois, e seja homem. Homem aprovado pelo Senhor precisa ser um homem de coragem. Esse dia dos pais, que Deus use a sua palavra para nos instruir, nos corrigir, repreender onde precisa também, e educar na justiça, a fim de que você seja um homem perfeito, perfeitamente capacitado para toda boa obra. Isso tem que começar com a salvação em Cristo. Cristo transformando o coração. Começa aí. E aí, aquelas coisas da vida velha em Cristo. Sem Cristo. Onde muitos de vocês foram criados. Que isso seja coisa do passado e transformado, para que os seus filhos, os seus netos, não sejam mais imitadores daquilo em que muitos de vocês foram criados. Ó Pai, toma a tua palavra, use-a, a fim de que vidas aqui sejam transformadas. Nós te agradecemos pelo que o Senhor já fez, mas certamente tem muito a ser feito ainda. E nesse dia dos pais, que seja um dia de transformação para muitos dos que estão aqui presentes, a fim de que uma nova geração se levante, transformado pela tua palavra, para que nós sejamos luz no meio das trevas, que nós e nossos filhos e netos levem a tua palavra para a nova geração, a fim de que vejam a transformação que só Cristo pode fazer. E assim nós rogamos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, o Tiago vem nos dirigir na ceia, né? Ok, desculpe.